Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? Eu desejo do fundo do meu coração que toda essa alegria dessa festividade de Purim comece a brotar no seu coração a partir de já, a partir de agora. Que você entre nessa frequência de gratidão por grandes livramentos, por mudança de sorte, por milagres que o Senhor está manifestando na sua vida nesse tempo. É pela fé que recebemos as promessas de Deus. É pela fé que herdamos a nossa herança em Cristo, tudo o que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Através do significado que há por detrás dessa festividade de Purim, nós vamos perceber que não há nada impossível para Deus. Não existe um decreto maligno, não existe nada que seja forjado, preparado para nos aniquilar, para nos destruir, que seja maior do que o próprio poder do Senhor, que mesmo estando muitas vezes oculto nos bastidores, está trabalhando para reverter e mudar a nossa sorte. Esse Deus, ele é poderoso, ele é aquele Deus que faz infinitamente mais. Ele é aquele Deus que do nada ele faz tudo. Ele é aquele Deus que promove grandes testemunhos. Aonde era para ser palco de destruição, ele vira palco de grande alegria e comemoração. E é essa comemoração, nesse clima de comemoração, que nós vamos estar adentrando agora através dessa festividade do Purim. A palavra Purim, ela é o plural da palavra pur no hebraico, que significa sorte. Isso porque eles lançaram sortes para determinar uma data para extermínio do povo judeu. Eu vou ler para você esse versículo que está em Ester, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim: No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero Xerxes, no mês de Nissan, o Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram pur, isso é sorte, diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano do extermínio. E o pur indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. Então, queridos, o pur seria uma espécie de sorteio, como se fossem dados que eles jogassem ali para ver qual seria a data, segundo o pur, que seria viável para a execução desse plano maligno. Eles lançaram o pur no mês de Nissan, Abibe, que é o primeiro mês do calendário bíblico religioso, e ficou determinado através desse pur, desse sorteio, que a data do extermínio seria no 12º mês, que é o último mês do calendário bíblico religioso, que é o mês de Adar. Então preste atenção, porque tem algo muito poderoso nisso. Nissan, ele é o mês da redenção, é o mês do Pêssar, onde o anjo da morte pulou a casa de todos os hebreus que continham o sangue nos umbrais das portas. Então ali houve uma grande redenção. Então iniciamos no primeiro mês com uma grande redenção em Pêssar, na Páscoa, e finalizamos o ano com essa redenção, esse grande livramento na festa do Purim. Embora a festa de Purim não faça parte das 7 festas bíblicas, ela é considerada uma festa muito importante. É a festa da alegria que despedaça todo o jugo. É na festa de Purim que toda atenção ela cede o espaço para a confiança plena no Senhor. Quando já estamos atravessando a festividade do Purim, estamos conectados de uma forma plena e segura. Estamos confiantes de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Estamos plenos e convictos de que Deus, ele usa o poder dele, a força dele, para nos livrar de todo o mal que é lançado contra nós, mesmo que muitas vezes não consigamos enxergar. O livramento do Senhor, a ação dele nos bastidores, muitas vezes silenciosa, vem destravando
todos os cadeados, vem derrubando todas as portas de ferro, quebrando todos os grilhões espirituais, vem também anulando, fazendo cair por terra todos os decretos malignos que são lançados contra a nossa vida, obras que são tramadas em oculto, orações que são contrárias, palavras de maldição. Deus vem e reverte isso. Esse é um tempo de reverter decretos malignos, de declarar os decretos que o próprio Senhor determinou para as nossas vidas. Decretos de vida abundante, de vida plena nele. Decretos de paz abundante, decretos de bênçãos sobre nós, sobre a nossa geração, a geração bendita no Senhor. Amém? Antes de dar sequência no enredo do contexto da festa do Purim, vamos falar sobre Amã. Amã, ele é um descendente de Agag, ele é um amalequita. Os amalequitas eram conhecidos por ser aqueles que atacavam aqueles que ficavam na retaguarda, aqueles que estavam mais cansados, aqueles que estavam mais enfraquecidos. O ataque dos amalequitas era um ataque covarde. Amã, ele era descendente de Agag. Agag é aquele rei que Saul poupou, porque Deus pediu para que Saul matasse todos os amalequitas, e ele poupou o rei Agag. Onde então começou essa história de decreto? Por que isso aconteceu? Nós vamos ver então que Amã, ele já tinha dentro dele esse ódio pelo povo judeu, justamente porque ele era descendente de Amaleque. Mas aconteceu um fato no meio disso, que Mordecai, o tio que criou a Esther, ele recusou-se a curvar-se diante de Amã. Amã, ele tinha um cargo alto dentro do reinado, ele era muito respeitado, as pessoas se curvavam diante dele lá no palácio. Ele tinha um cargo de um oficial muito grande dentro do reinado de Xerxes. Então todas as pessoas, quando passavam diante dele, se curvavam. Mas Mordecai, o tio de Esther, se recusou a se curvar diante dele. E essa recusa fez com que Amã não só preparasse uma forca para enforcar Mordecai, como também despertou nele o desejo de exterminar todo o povo judeu. E a partir daí, então, ele manipula o rei para que o rei tomasse conhecimento de que os judeus eram um povo duvidoso, era um povo estranho, era um povo que provavelmente não obedeceria às ordens do rei. E ele convence o rei, então, a respeito desse decreto de exterminar o povo judeu. Ele se coloca aí para custear todo esse processo, né, que demandaria a respeito desse grande extermínio. O rei tira o anel do dedo dele e dá na mão de Amã, e através desse anel, Amã então emite esse decreto, e como se fosse um carimbo, né, pelo anel do rei, espalhando as cartas, esse decreto por toda a província. Então, quando um decreto de um rei saía, ele não podia ser mudado, ele não podia ser revertido. A palavra de um rei, ela não pode ser revogada. Um decreto de um rei, ele não pode ser revogado. Esther 3, versículo 14 diz: uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levado ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia. Assim que Mordecai ele soube do decreto, ele rasgou as vestes dele, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando e lamentando amargamente. Não só ele, mas todo o povo judeu. Assim que eles ficavam sabendo da história, eles começavam a entrar em aflição, a se desesperar. Muitos entraram em jejum, oração, começaram a se render, né, no chão, em posição de rendição e adoração a Deus. Tamanho temor que se apoderou de todo o povo judeu. Mordecai então vai e pede ajuda a Esther. Ele deu a ela uma cópia do decreto proclamado na capital de Suzã, que determinava o extermínio dos judeus,
para que ela mostrasse ao rei, explicasse o que estava se passando, pedisse misericórdia e mais que ela intercedesse junto a ele em favor de todo o povo. Esther então estava diante de um grande desafio, porque ela sabia que ela não podia se apresentar diante do rei sem ser convidada, sem ser anunciada. Ela sabia que aquele que entra na presença do rei sem ser anunciado corre o risco de ser morto, mas ela também precisava lutar em favor do seu povo, então ela arriscou a própria vida dela. Ela pregou aí um jejum que ficou conhecido como jejum de Esther. Foram 3 dias de jejum para que então ela pudesse entrar na presença do rei. Esther então entra na presença do rei. O rei teve misericórdia de Esther, apontou o cetro na direção dela e ela então faz a ele um convite onde ela solicita a presença dele e Amã juntos reunidos num banquete. Este banquete estava sendo proposto para aquele mesmo dia, então o rei imediatamente ele manda chamar Amã, os dois juntos se reúnem com Esther e enquanto eles estavam ali saboreando um bom vinho, o rei pergunta para Esther: mas o que de fato você quer que eu faça? Quer que eu te faça? O rei ainda fala: se você me pedir até metade do meu reino, ele lhe será dado. Esther realmente caiu nas graças do rei. Então, diante dessas palavras, a Esther disse que a petição dela, o desejo dela era que, se fosse da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para com ela, então que o rei e Amã viessem novamente para um novo banquete que ela prepararia no dia seguinte. E nesse banquete ela então revelaria a ele, daria resposta a ele pronta e ela iria se apresentar ao rei. Amã saiu todo envaidecido desse banquete porque a rainha havia convidado só ele para estar novamente no banquete no dia seguinte. Este banquete era uma homenagem ao rei Xerxes. Então ele achou: nossa, a rainha vai fazer uma homenagem ao rei e ela só me convidou. E mal sabia ele que ele fazia parte de todo o contexto, de toda a revelação que viria a seguir. A partir daí, então, queridos, acontece o que eu chamo de sincronicidades, porque Deus ele está totalmente oculto no livro de Esther, mas algumas coincidências começam a aparecer. A primeira é que Amã estava decidido a, no dia do banquete, enforcar Mordecai. Por sugestão da sua própria esposa, ele manda construir então uma forca de mais de 20 metros e logo pela manhã ele já pediria ao rei para que Mordecai fosse enforcado. Então ele iria no banquete já para comemorar essa morte de Mordecai. Só que esta noite, ao qual eles saíram do banquete, o rei não conseguia dormir, o rei foi incomodado e ele pediu então para que trouxessem até ele o livro dos feitos memoráveis, dos registros memoráveis e que lessem para ele essas histórias para que ele conseguisse dormir. E achou-se então nas escrituras que Mordecai ele tinha denunciado Bigtan e Teres, que eram 2 oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. O rei então pergunta que reconhecimento teve Mordecai por esse feito, por ele ter denunciado, por ele ter intervido nessa situação, ao qual os oficiais responderam que nada foi feito, nenhum reconhecimento foi dado a Mordecai. E o rei então perguntou quem estava no pátio, e a palavra diz que naquele exato momento Amã tinha chegado ali no pátio, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mordecai na forca que ele tinha preparado. Assim que Amã entrou, o rei perguntou para ele: caro Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou que era ele que seria honrado. E Amã então respondeu: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que lhe vestisse o manto real que o próprio rei tem usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se coloque sobre a cabeça dessa pessoa uma réplica da coroa real. E mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Esses nobres cobrirão o homem
a quem o rei deseja honrar com o manto real e o conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: Eis como se trata o homem a quem o rei tem o prazer, a satisfação de honrar. E ele falou isso todo presunçoso, achando que o honrado seria ele, mas imediatamente o rei pede para ele: faça tudo isso para Mordecai. Imagina a cara de Amã nesse momento. Então Amã teve que vestir Mordecai com o manto, colocar a coroa nele, colocar ele no cavalo e ainda sair gritando pela rua com ele. Esse é o homem a quem o rei tem satisfação de homenagear, tem satisfação de honrar. Imagine a cena. E tudo isso acontecendo ali sincronicamente, de um modo que foi orquestrado mesmo pela mão de Deus. Eu falo em alinhamento de tempo, em coincidências que não são coincidências, é a mão realmente de Deus sendo colocada diante dessas situações e revertendo todo o mal em bênção. Amã volta para casa todo abatido, ele conta para a esposa dele tudo o que estava acontecendo e ela diz: olha, se esse Mordecai, ele é da linhagem dos judeus, você não vai conseguir prevalecer contra ele. E ali, enquanto ele já conversava com a esposa, os oficiais do rei já chegaram, já levaram ele apressadamente, porque já era o horário do banquete, já era o horário do jantar. Então ele precisava se apressar para sair. E é nesse banquete que a Esther, ela revela a identidade dela, quem ela era, porque ela teve que ocultar que ela era judia até então, e revela o plano diabólico de Amã para extermínio de todo o povo judeu. Ao revelar toda a história para o rei ficou muito enraivecido e ele saiu abruptamente para o jardim. E quando ele voltou, ele viu Amã debruçado ali diante de Esther para pedir por misericórdia para que ele não fosse enforcado. E foi então que o rei achou que ele estava querendo violentar a própria Esther ali diante dos olhos dele, e imediatamente ele teve a sua cabeça coberta e ele foi levado para a forca que ele mesmo havia preparado. A forca que ele tinha preparado para Mordecai foi a mesma forca onde ele foi enforcado. A partir de então havia uma outra questão a ser resolvida, é que um decreto do rei ele não podia ser revogado. Foi então que o rei sugeriu que um novo decreto fosse expedido. Esther 8, versículo 8 diz: escrevei, pois, agora mesmo um novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai com meu anel real, porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Então, de fato, aquele decreto emitido por ter o carimbo do rei, ele não poderia ser revogado. Foi então que o rei sugeriu esse novo decreto, e o novo decreto, ele concederia aos judeus o direito de se defender. Eles poderiam se proteger contra o ataque que viria contra eles. Esther 8:11 diz: e o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. E foi então, queridos, que a reviravolta aconteceu. Esther 9, versículo 1 diz assim: no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isso é entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessas expectativas. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. E os judeus então prevaleceram sobre os inimigos. Tudo aconteceu de uma forma muito diferente da expectativa dos inimigos. Grande poder, o poder de Deus se apoderou ali dos judeus, de forma que eles causaram ali grande temor e espanto entre muitos. Tudo isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar.
E no 14º dia, a palavra diz que os judeus então descansaram. Eles não só descansaram, como fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo, que é o Purim, a festa do Purim. Ester 9:19 diz: por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia que se envia porções de alimentos e presentes uns aos outros. E ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. É por isso que Purim é considerada a festa mais alegre do ano, porque os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, toda humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto, o pranto deles, se transformou numa grande festa. Na tradição judaica, a comemoração de Purim é feita com muita alegria. Eles usam fantasias, eles usam máscaras, numa alegoria de relembrar que Deus estava de maneira oculta ali no livro de Ester. Embora o nome de Deus não fosse mencionado, ele estava agindo e trabalhando nos bastidores, e que também a Ester, ela manteve ali a sua identidade oculta, ela não pôde revelar de imediato que ela era uma judia. Então, quando caem as máscaras, quando se tira a fantasia, se revela a verdadeira identidade. E é comum também enviar alimentos a amigos e parentes e necessitados e também presentes nesse dia. Nós não precisamos celebrar a festa do Purim, mas a mensagem do Purim tem que estar gravada em nosso coração. A mensagem de que não há nada impossível para Deus. A mensagem de que Deus, mesmo muitas vezes estando em silêncio em nossas vidas, estando aparentemente em oculto, Ele está trabalhando nos bastidores para nos dar grandes livramentos. Quantos livramentos, queridos, nós temos aí na nossa vida que nós nem sabemos. Deus está aí trabalhando o tempo todo para nos defender, para nos proteger, para nos livrar de todo mal. E não há nenhuma maldição, não há nenhum mal que não possa ser revertido, segundo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o poder de Deus. Eu entendo também que agora, debaixo da nova aliança, não é necessário guerrear contra os nossos inimigos. A palavra pede para que a gente abençoe os nossos inimigos. Mas, nas circunstâncias onde aconteceu isso, o decreto ele não podia ser revogado. Então, os judeus precisavam se defender. A defesa era a única arma que eles tinham naquele momento, por conta do decreto que já havia sido emitido. Mas hoje, a palavra diz para que a gente abençoe os nossos inimigos, para que a gente deseje o bem aos nossos inimigos, porque dessa forma o Senhor acaba nos livrando e quem sabe, pela misericórdia dele, pela bondade dele, essas pessoas acabem se rendendo e caindo nas graças do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, essa é a mensagem da festa do Purim. Eu quero aqui decretar no nome de Jesus que todo decreto maligno que foi enviado contra nossas vidas está sendo revogado nesse tempo, pelo poder, no nome poderoso de Jesus e pelo sangue precioso dele. Eu declaro que nenhuma arma preparada, forjada contra nós, contra a nossa casa, a nossa família vai prosperar, porque Deus ele é maior do que tudo isso e Ele intervém no momento certo, como a gente viu nessa história de Ester, nessa sincronicidade. Deus ele se levanta no momento certo para nos conceder todo o livramento. E eu declaro no poderoso nome de Jesus uma manifestação de milagres nesse tempo, na minha e na sua vida. Deus concede milagres, Deus concede grandes bênçãos a todos aqueles que confiam e que pela fé recebem a palavra poderosa, crendo sempre no melhor dele. Amém? Queridos, se alegrem nesse tempo. Se vocês puderem se reunir com alguém, trocar alimentos, enviar presentes, faça isso. Não como uma tradição, mas porque o seu coração está aberto, porque você crê na palavra do Senhor, porque você está aberto para compartilhar, porque você crê
essa manifestação do poder de Deus, que Ele se levanta para conceder livramentos, que Ele muda a sorte, que Ele muda a história, que Ele concede vitórias ao seu povo, aquele povo que o busca de todo o coração, que confia nele, amém? Então, se você crê, compartilhe sim, dê o seu melhor a quem você sentir no seu coração, faça porque tudo que nós fazemos por meio da fé, nos é revertido em bênçãos, em milagres, ou seja, mais nos é acrescentado. E se você chegou até aqui, eu peço para que você abençoe esse ministério, abençoe esse canal com o seu like. Se você quiser ofertar voluntariamente, o número de Pix está na descrição desse vídeo, você pode enviar a sua oferta. E eu abençoo você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu desejo um purim maravilhoso para você e toda a sua família, amém? Que o seu coração transborde de júbilo e alegria. E que essa alegria, ela despedace todo jugo que possa ter sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo grande, queridos. Fiquem com Deus e até mais.